Olá, pessoal. Agora, o que a gente vai falar é sobre tabelas, tá? Bom, para que serve tabelas? Bom, você já deve saber que tabelas servem para mostrar dados tabulares e apenas isso, tá? Nós não devemos usar o artifício de tabela para nos auxiliar no alinhamento, na disposição de elementos na tela, tá bom? Apenas para mostrar dados tabulares, ok? Então vamos ver como é que ele funciona. Olha só, para eu criar uma tabela, eu preciso de um conjunto de pelo menos 3 tags, tá? Quando eu vou utilizar uma tabela, eu inicio com a tag table, termino com o fechamento aqui da table. E aí eu tenho sempre tr e td, tá? Tr seria table row e td seria table data, ou seja, é a célula da tabela, ok? Nesse exemplo aqui, eu tenho uma tabela com uma linha e uma coluna, tá? Mas vamos para frente. Olha só. Aqui eu já tenho uma tabela um pouquinho mais complexa, tá? Eu tenho uma tabela com 3 linhas, né? 3 tags tr, o table row, tá? E dentro de cada linha eu tenho 2 colunas, tá? Então, table data, né? 1A, 1B, 2A, 2B e por aí vai, tá? O resultado seria mais ou menos esse caso aqui, tá certo? Bom, vamos para frente. E aí, e se eu quiser mesclar, né? Se eu quiser fazer coisas desse tipo, eu quero ter uma linha, só que essa linha eu quero que ela seja mesclada. Será que eu consigo fazer coisas desse tipo? Por exemplo, TR, eu tenho uma única TD, depois eu tenho uma TR com 2 TDs e uma TR com 3 TDs. Será que isso daqui funciona? Não, não funciona, tá, galera? Cuidado com coisas desse tipo. Se você começa a escrever na sua tabela com 2 colunas, todas as linhas têm que ter 2 colunas. Se tiver 3 colunas, todas as linhas têm que ter 3 colunas, tá? Um outro exemplo aqui, ó. E se eu quiser mesclar as linhas, né? Pego a primeira coluna e faço essa primeira aqui valer 2 linhas. Será que dá? Por exemplo, aqui eu coloquei a 1A, 1B, ó, 1A, 1B, e depois um 2B aqui. Será que rola? Também não, né, galera? Não dá para fazer coisa desse tipo. De novo, se eu tenho 2 linhas, ou melhor, 2 colunas em uma linha, eu tenho que ter 2 colunas em todas as linhas, tá? Mas então, como que eu consigo fazer para ter esse tipo de efeito aqui? Bom, para isso, a gente vai utilizar 2 atributos, call_span e row_span, tá? A mesclagem de coluna e a mesclagem de linha, ok? Então, olha só como é que funciona. Se eu tiver esta minha linha aqui, ela vale 2 colunas, né? O que eu estou dizendo na prática é, a minha primeira coluna, que é 1A, ela vale por 2. Então, olha só, call_span 2, tá? E aí o meu HTML está válido, ok? Então, sempre que a gente precisar mesclar linhas ou colunas, a gente vai utilizar call_span ou row_span, tá? Aqui eu estou mesclando 2 colunas, ok? Para o próximo, e aqui esse exemplo, quando eu tenho a primeira célula, eu quero que ela valha 2 linhas. Então, eu vou pegar esta minha linha aqui, ó, esta minha célula 1A, e ela vale 2 linhas. Olha só, row span, ela vale por 2. E aí, como eu coloquei que essa vale por 2, aqui sim eu posso deixar somente uma TD, tá bom? Porque como esse cara aqui é como se ele emprestasse, né, uma TD para essa linha aqui para baixo, tá? Exatamente. E esse daqui, ó, 1B, mesma coisa, olha só. Pego a segunda coluna aqui da primeira linha e falo que ela vale 2 linhas, tá? Falo que ela vale 2 linhas, ou seja, na linha de baixo eu posso omitir uma TD, porque ela está aqui em cima, né? Teoricamente ela está sendo emprestada por essa TD aqui com esse atributo row_span, ok? Bom, eu também posso, pessoal, adicionar um pouco mais de semântica nas minhas tabelas, tá? Então, por exemplo, quando eu tenho um table header, ou seja, eu tenho um cabeçalho, tá? Então, para isso, olha só, eu utilizo a tag th. Aqui eu esqueci de fechar aqui, tá, gente? Ó, th, tá bom? Foi uma falha aqui no slide, tá bom? Então, eu abro o tr, fecho o tr, abro o th, fecho o th aqui, tá bom? E aí eu tenho uma área ali específica para o cabeçalho da tabela, tá bom? Mas além disso, eu também posso acrescentar mais semântica ainda. Olha só,
Aqui tá certinho, né? TH, TH, tá bom? Eu consigo determinar aqui uma área de T-head, ou seja, é um cabeçalho da minha tabela, e o T-body é o corpo da minha tabela, tá? Eu tenho essas duas outras tags aqui, T-head e T-body. Aqui tá errado aqui o slide, o fechamento aqui, tá bom? Bom, e além disso, eu tenho o T-footer. Só que, galera, o T-foot é bem curioso, por quê? Segundo a especificação, como é que funciona? Eu tenho o T-head, embaixo o T-foot, embaixo do cabeçalho, né? Embaixo do rodapé, eu tenho o corpo, tá? Isso daqui é de acordo com a especificação lá, tá bom? Tem que seguir essa ordem aqui, T-head, T-foot e T-body, tá? Além disso, eu consigo formatar também como que essa tabela ela é apresentada no browser, tá? Existe essa propriedade border collapse que pode receber dois parâmetros, né, dois valores, separate e collapse, tá? Separate é o padrão, você não precisa fazer nada, se você não colocar nenhuma propriedade border collapse, ele vai ser separate. Agora, olha só para demonstrar aqui o resultado final, separate é dessa maneira aqui, ele fica com espaço entre uma célula e outra, tá? Se você coloca o valor collapse, ele gruda, uma célula gruda na outra e vira uma tabela de uma única linha ali, separando cada uma das células, tá bom? Não vai adiantar se você colocar, por exemplo, margem, padding entre essas células, tá bom? Somente esse valor aqui de collapse. Tá certo? Bom, galera, com relação à tabela, era isso que eu tinha para falar para vocês. No próximo vídeo, vamos experimentar um pouquinho lá no nosso Brackets, tá certo? É isso aí. Nos vemos daqui a pouquinho, até lá.